No dia 12 de março de 1999, Shirley Tyre, de 46 anos, seu marido e um casal de amigos estavam mergulhando em um naufrágio em Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas. Em um determinado momento, um dos amigos da Shirley, chamado Christian, viu a nadadeira dela no fundo do mar. Ele foi buscar para entregá-la, porém, ao chegar ao fundo, um pouco mais adiante, ele encontrou a própria Shirley. A mulher estava sem sua máscara de mergulho e sem sinais de vida. Shirley Tyre, de 46 anos, foi casada com David Swain por cerca de 5 anos, e eles moravam na cidade de Jamestown, em Rhode Island, nos Estados Unidos. David Swain, que na época do caso tinha 56 anos, já havia sido casado antes e de seu primeiro casamento ele teve 2 filhos, um menino e uma menina. A Shirley trabalhava como diretora de uma escola secundária em uma cidade próxima e, por sua vez, David era dono de uma loja de mergulho e ambos eram mergulhadores experientes. Então, em março de 1999, o casal resolveu viajar de férias para as Ilhas Virgens Britânicas, justamente para praticar mergulho, já que aquele era um ótimo local para isso. E outro casal, Christian e Bernice Thwaites, além de seu filho de 9 anos chamado Matthew, viajaram junto com eles. Aquelas seriam as férias perfeitas com as quais a Shirley sonhava há muito tempo. Afinal, ela poderia tomar sol, mergulhar e, principalmente, passar um tempo de qualidade com seu marido. Então, devido a isso, a Shirley, o marido e os amigos alugaram um iate à vela no qual iriam passar uma semana. Nesse iate, eles iriam navegar pelo Mar do Caribe, onde iriam mergulhar cerca de 1 a 2 vezes por dia, sempre em pares, para que o Matthew não ficasse sozinho na embarcação. E é assim que chegamos ao dia 12 de março de 1999, que seria o último dia das férias deles. Para esse dia, eles planejaram visitar um naufrágio e, infelizmente, uma tragédia aconteceu. Shirley e David foram os primeiros a mergulhar e cerca de 30 a 40 minutos após seu mergulho, David retornou ao iate, mas a Shirley não estava com ele. David explicou que eles estavam mergulhando em lados diferentes dos navios afundados, então eles ficaram esperando até a Shirley retornar à superfície. Como o Christian estava muito ansioso para começar o seu mergulho, ele entrou na água sem a sua esposa e sem esperar o retorno da Shirley. Christian mergulhou e nadou em direção aos destroços e no fundo do mar ele viu a nadadeira de Shirley. O homem pegou o objeto com a intenção de entregá-lo à dona quando a encontrasse, mas enquanto continuava nadando, ele viu a Shirley lá no fundo. Ela estava deitada de bruços, seus olhos estavam abertos e sua máscara de mergulho havia sumido. Christian imediatamente colocou seu respirador extra na boca da Shirley e nadou até a superfície com ela. Ainda na superfície da água, sem ter chegado ao barco, Christian começou a prestar primeiros socorros e fazer respiração boca a boca. Enquanto a mulher era carregada até o barco, seu marido David começou também a realizar os procedimentos de reanimação, mas após apenas algumas tentativas, ele parou. O Christian queria continuar com os seus esforços, mas o David simplesmente disse que sua esposa já estava sem vida. Inicialmente, as autoridades de Tortola classificaram aquela tragédia como um acidente de mergulho e ninguém foi indiciado por nada. Porém, futuramente, a verdade iria vir à tona. Como eu disse anteriormente, não houve uma investigação das autoridades de Tortola e tudo foi classificado apenas como um acidente de mergulho. E uma semana após a tragédia, o David foi embora para os Estados Unidos, onde se encontrou com os pais de sua esposa falecida. Ele explicou para os sogros que não sabia o que havia acontecido direito porque ele não estava exatamente junto com a esposa naquele momento. Embora eles estivessem mergulhando na mesma área, eles não estavam próximos. Então ele não viu o que aconteceu.
Porém, algo que os pais da Shirley sabiam naquele momento é que o casamento da filha com o David estava passando por uma crise. Shirley era a única fonte de renda da família, já que a loja do David não dava nenhum lucro. Além disso, a mulher e David assinaram um acordo pré-nupcial. Se eles se divorciassem, o homem ficaria sem nada. No entanto, Shirley fez seu testamento em nome do marido, então, já que ela perdeu sua vida, todos os seus bens iriam diretamente para o David Swain, que era seu único herdeiro. A Shirley também havia reclamado com os pais que algo estava errado em seu casamento, chegando a se culpar por passar muito tempo no trabalho. Então, no intuito de melhorar sua relação, ela decidiu se transferir para um cargo de professora em uma escola mais próxima de casa, depois das férias. Mas o David não ficou nem um pouco feliz com isso, já que mudar de emprego também faria com que a sua esposa perdesse muito dinheiro, diminuindo a sua renda. E para piorar ainda mais as coisas, o David começou a namorar outra mulher chamada Mary Basler apenas 2 meses após sua esposa ter falecido. Então, vendo tudo isso, os pais da Shirley resolveram iniciar uma investigação por conta própria. E aí, eles contrataram um detetive particular. O detetive descobriu que haviam motivos para considerar que o caso não era simplesmente um acidente, mas sim um crime. Inclusive, os pais da Shirley descobriram que o David conhecia a Mary há cerca de 1 ano. A mulher era quiroprática e conheceu David em sua loja de mergulho. O homem imediatamente começou a cortejá-la, até mesmo tentando beijá-la, mas a mulher afirmou firmemente que não estaria disposta a se relacionar com um homem casado. Então, depois de coletar as evidências e provas necessárias, 1 ano após a partida de Shirley, seus pais entraram com uma ação civil contra David Swain no Tribunal dos Estados Unidos. O processo foi baseado em 3 argumentos: que o David Swain era um criminoso, que ele era culpado de homicídio culposo, tendo sido responsável por ceifar a vida da Shirley, e que ele deveria ser responsabilizado por seu ato criminoso. Então, após isso, se iniciou uma batalha nos tribunais. A promotoria alegou que o acidente de Shirley ocorreu 8 minutos depois que ela entrou na água. A versão deles era a seguinte: quando David e Shirley se aproximaram dos destroços a uma profundidade de 25 metros, David atacou a mulher. Ele a agarrou por trás e cortou seu suprimento de oxigênio. As evidências de que Shirley estava lutando contra alguém foi a tira rasgada de sua máscara e uma nadadeira presa na areia. A máscara, segundo um especialista, parecia ter sido puxada em diferentes direções, e a tira traseira da nadadeira estava dobrada para trás, e a nadadeira ficou presa na areia. Durante o mergulho de Shirley, menos de 1/3 de seu suprimento de oxigênio foi usado, e o equipamento estava funcionando normalmente. O amigo da família e testemunha da tragédia, Christian, deu seu testemunho no tribunal. Ele explicou que quando David lhe disse para parar de prestar os primeiros socorros a Shirley, ele confiou no que o homem disse. Afinal, David já havia trabalhado em uma ambulância e tinha qualificações médicas. Christian disse que queria ligar para o canal de emergência e avisar sobre a tragédia, mas David foi contra. Ele disse que todos precisavam cair em si e ligou para o 911 um pouco mais tarde. O tribunal considerou o argumento da defesa de que a Shirley poderia muito bem ter entrado em desespero durante o seu mergulho, mas ela era uma mergulhadora muito experiente e isso parecia pouco provável. Além disso, um especialista disse que não haviam sinais de mordida em seu respirador, que acontece quando uma pessoa está em desespero, em pânico. Então, isso indicava que ela se manteve a todo tempo muito tranquila. Philip Brown, um mergulhador experiente e proprietário de um serviço de manutenção e reparo de equipamentos de mergulho, testemunhou no tribunal. Foi ele quem examinou os equipamentos de mergulho de Shirley e verificou o suprimento de ar. Tudo estava funcionando corretamente. Os reguladores não foram danificados e o compensador de flutuabilidade estava funcionando. Philip disse que, alguns dias depois, David pediu que ele se livrasse do equipamento de Shirley e também insistiu em uma reunião pessoal com um perito forense.
David estava preocupado que o especialista não tivesse experiência com acidentes de mergulho. Então, o Philip contatou a polícia de Tortola, porque após examinar o equipamento da Shirley, ele chegou à conclusão de que o que aconteceu não foi um acidente, chegando a citar a técnica usada pelos mergulhadores de resgate. O mergulhador se aproxima da pessoa em perigo por trás, agarra seu cilindro e segura a válvula de aço no topo do cilindro. O Philip acreditava que outra pessoa poderia ter acessado a válvula de ar da Shirley e dessa maneira ter a fechado. E o legista-chefe de Miami considerou também o caso como um homicídio. A promotoria argumentou que o David tinha um ótimo motivo para querer o fim de sua esposa, já que após ela ter perdido sua vida, ele recebeu cerca de $600 mil e nem sequer conseguia conter a sua alegria, já que ele era constantemente visto ostentando todo aquele dinheiro, comprando várias coisas, comendo em lugares diferentes, enfim, gastando tudo como se não houvesse amanhã. E também tem o fato de que apenas 2 meses após ele ter perdido sua esposa, um fato que certamente deixaria qualquer um que realmente ama o seu parceiro em choque, ele simplesmente começou a morar com outra mulher como se nada tivesse acontecido. David chamou apenas sua filha, Jennifer Swain, de 30 anos, como testemunha de defesa, e em defesa do pai, a jovem disse que ele sempre foi pacífico e que, após a morte de sua esposa, ele chorou e ficou bravo com o oceano e com Deus. No fim, o júri concluiu que David intencionalmente tirou a vida de sua esposa. Eles concederam aos pais de Shirley mais de $2 milhões em danos compensatórios e $2 milhões em danos punitivos. Aquele era um tribunal civil, mas com base em sua decisão, as autoridades de Tortola não tiveram escolha a não ser processar David Swain. Em Tortola, a promotoria alegou que David atacou Shirley para obter centenas de milhares de dólares em dinheiro do seguro de vida, todos os seus bens e a liberdade de morar com outra mulher. O tribunal ouviu os mesmos especialistas que testemunharam no julgamento dos Estados Unidos e a promotoria encontrou outra pista no caso. O David afirmou que, naquele dia, ele e a Shirley levaram cerca de 1 a 2 minutos para preparar o equipamento, de 4 a 5 para chegar até o local do naufrágio e de 5 a 10 para analisar todo o local, e só depois disso eles se separaram. Mas o exame realizado no corpo da mulher constatou que ela perdeu sua vida cerca de 8 minutos após ter mergulhado. Então, nesse espaço de tempo, a Shirley e o David estavam juntos, segundo as próprias palavras dele. Então, 10 anos após a tragédia, no ano de 2009, David Swain foi considerado culpado de ter ceifado a vida de sua esposa e condenado à prisão perpétua com a pena mínima de 25 anos. Jornalistas e o juiz chamaram os crimes de David de quase perfeito, afinal, não havia nenhuma evidência direta contra ele. Mas apenas 2 anos depois, em 2011, um tribunal de apelações anulou a condenação. O motivo foi que durante o julgamento, o juiz instruiu diretamente o júri a não ouvir os argumentos da defesa e também quais evidências eles deveriam prestar mais atenção, violando assim o protocolo do tribunal. Não houve ordem para reabrir o caso e David foi simplesmente liberado de custódia. Assim, devido a erros judiciais, ele cumpriu apenas 2 anos atrás das grades. No entanto, a decisão do tribunal de pagar indenização aos pais da Shirley não foi anulada, e a terceira esposa do David, a Mary, o deixou após o primeiro julgamento. Os filhos dele sempre estiveram ao seu lado e afirmaram que ele era inocente e não era um homem violento. Então assim, vamos acreditar que o David não era um homem violento. Tá bom, ele não era violento, ele era covarde, porque ele atacou a esposa no momento onde ela estava mais frágil. Ela estava a 25 metros de profundidade, onde a única chance de vida dela era aquele oxigênio que ele cortou. Ele deu um jeito de cortar o oxigênio dela e assim ela perdeu sua vida. Então ele a atacou no momento onde ela não tinha nenhuma chance de defesa. E por uma infelicidade, apenas um erro do juiz, esse desgraçado só recebeu 2 anos de prisão. Então, eu acho que é como minha avó já dizia, tem gente que nasce com a bunda virada para a lua, porque um erro desse, um erro
bobo desse fez com que uma pena de prisão perpétua virasse apenas 2 anos. Chega a ser ridículo uma coisa dessa. Mas essa daí é pra quem diz que só no Brasil que não tem justiça. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história e jamais daquilo que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, comente a sua opinião sobre o caso e se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções como Pix, Seja Membro, Valeu Demais e Apoia-se, vai você escolher qual delas é a melhor. Então por hoje é só e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!